Me conta se você já se sentiu cansado, cansada e com vontade de fugir, de largar tudo e não dar conta daquilo que você precisa dar. Se eu te falar que você deveria fazer isso algumas vezes, em situações de que não vai te prejudicar em nada, em demandas que nós queremos cumprir por puro perfeccionismo e para sentir que nós somos os maiorais e cumprimos datas, regras e obedecemos tudo minuciosamente à custa de nossa saúde, à custa de ser reconhecido no meio dos nossos colegas e das pessoas que trabalham conosco, deixando de lado a nossa vida, deixando de lado o mínimo da saúde mental que por vezes resta em nós. Por que eu estou falando isso e onde eu quero chegar? Hoje eu não vou falar de nenhum paciente, eu não estou vindo de um atendimento, vou falar de mim, que desde ontem eu estou tomado por um cansaço extremo. E que não é um cansaço físico, não é um cansaço daquele que você sente quando você não dorme bem, porque eu estou dormindo bem, graças a Deus, em torno de 8, 7 horas por noite. E inclusive ontem, quando eu estava extremamente cansado, ontem foi sexta-feira, e eu deitei 9 da noite, depois de um último atendimento, e eu devo ter dormido ali por volta das 10 ou até antes das 10, e acordei 8 da manhã para um compromisso hoje. E eu acordei cansado. Eu acordei cansado, com muita dificuldade de fazer tudo que eu tinha que fazer. Tive, na verdade, um grupo de estudo, de pesquisa de manhã, de Edith Stein, que eu participo e eu sou pesquisador. Esse compromisso eu cumpri até 11h30 da manhã. Depois, alguns alunos meus me chamaram para jogar vôlei numa associação próxima de casa. E eu fiquei pensando na minha agenda de hoje. Eu abri a agenda e a agenda ela tinha apenas 2 janelas de 30 minutos. E nessa agenda estava ali, né, fazer o almoço, a comida para a semana, lavar a roupa que ficou da semana, limpar a casa, escrever e terminar de escrever um artigo, entre outras coisas. E eu olhei aquela agenda 1, 2, 3 vezes. E eu falei, eu vou jogar vôlei com o pessoal, eu vou sair de casa porque eu preciso. Eu não vou dar conta de cumprir essa agenda, e se eu cumprir, eu vou ficar extremamente pior do que eu tô hoje. Eu me arrumei, fui jogar vôlei. E depois que acabamos de jogar, minha cabeça ficou girando em torno da agenda, ou seja, eu consegui deixar a agenda em casa por um tempo, mas de repente ela apareceu ali na minha cabeça e foi tomando conta da minha paz. Eu fui perdendo essa paz, eu fui perdendo a tranquilidade e falei, eu vou para casa porque eu tenho muita coisa para fazer. E eu me levantei e vindo para casa, na quadra onde nós estávamos e o portão de saída, eu tomei uma outra decisão. E uma decisão que fala muito sobre minha fragilidade, sobre a dificuldade de cumprir tudo que eu havia, né, ali na agenda para hoje. Então eu falei, eu vou a pé para casa. Eu estou me sentindo muito cansado, e como eu falei, não é um cansaço físico, mas puramente psicológico. Então eu decidi vir a pé para casa. Agora, exatamente agora, deixa eu olhar aqui no relógio, eu já andei 6 quilômetros. E aos poucos essa agenda ela foi saindo da minha cabeça e eu falo com vocês aqui com muita tranquilidade, porque no caminho que eu trilhei até aqui, literalmente o caminho de vir para casa, foi ficando o meu orgulho, foi ficando para trás a minha ansiedade de fazer o que eu precisava fazer. Sabendo que se eu não fizesse, eu não seria punido por nada, eu não vou perder nenhum emprego, pessoas não serão prejudicadas por conta disso. Na verdade, o único prejuízo que teria seria, e está sendo por um lado, o meu orgulho de falar, caramba, eu sou muito bom, eu cumpri tudo que eu tinha que fazer. E você pode falar, mas você não vai ter que trabalhar o dobro depois? Tudo gira em torno de uma boa organização também. Então eu vou precisar amanhã ou segunda-feira sentar com todas essas demandas que ficaram para trás de hoje e ir encaixando em outros espaços, em outros lugares, de forma que também não me prejudique. Mas sim, em algum momento eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais do que eu trabalharia
mas eu tenho certeza que eu não vou me sentir tão mal como eu iria me sentir se eu fizesse aquela agenda passar por goela abaixo, sabe? E isso é o que eu quero compartilhar com você hoje, para que você possa repensar um pouquinho a necessidade de cumprir de fato as suas demandas. Qual o sentido de tanta correria? Qual o sentido de fazer uma vida que ela simplesmente vai ganhando checks, ela vai ganhando conclusões de tarefas, mas não vai sendo vivida? E por isso que o esgotamento ele vai nos consumindo. À medida que nos consumimos pelo cansaço, nos sentimos esgotados, percebemos que fica mais difícil de lidar com a própria vida, fica difícil de lidar conosco, fica difícil de lidar com as pessoas à nossa volta, e assim o nosso trabalho perde o sentido, nossas amizades perdem o sentido, nossos relacionamentos eles perdem o sentido, mas não por eles mesmos, senão por nós, pela nossa incapacidade de poder parar. E aqui eu quero trazer dois conceitos fundamentais na psicologia, que é o conceito de enfrentamento e de fuga. Para quem conhece a terapia cognitivo-comportamental, faz ou já fez algum acompanhamento com eles, sabe que são estratégias muito utilizadas diante de situações que nos pressionam, nos fazem qualquer tipo de mal. Enfrentamento é enfrentar, claro, bater de frente, mas só que existe um enfrentamento passivo. E esse enfrentamento passivo, ele pode ser usado com a fuga. Quem falou que você precisa enfrentar tudo batendo de frente? Quem falou que você precisa enfrentar todas as pessoas, todas as situações, tudo aquilo que você não concorda, sempre respondendo, tendo uma resposta na ponta da língua, tendo uma ação a ser colaborada, uma palavra a ser dita? Quantas vezes o silêncio é melhor do que qualquer palavra? Quantas vezes nenhuma atitude é melhor do que você fazer, inventar ali na hora? E aí entra o nosso orgulho ferido, machucado, o desejo de querer aparecer, de querer fazer e ser reconhecido. E aí eu volto lá do início do vídeo. A troco de quê? A sua saúde mental, espiritual, física, às vezes paga um preço que não vale. E compartilhando essa minha experiência, compartilhando a minha vida com você, eu espero que faça sentido. Eu espero que você possa se acostumar a fugir daquilo que você não vai conseguir vencer. Não estou te incentivando a fugir de tudo. Não estou aqui dando méritos para você atrasar nas suas tarefas, para você não cumprir as suas datas. Porque se você está sempre na forma ou no estado que eu relatei agora, não é sempre que eu estou nesse estado, tá? Vou deixar bem claro. Mas se você está sempre nesse estado de cansaço e, enfim, esgotamento diante das tarefas, das demandas, então tem alguma coisa errada lá na origem da agenda, lá na origem da organização da vida, da semana, do dia, enfim. Como eu falei, eu não estou sempre assim, mas tem dias que eu fico e consigo lidar, né, criar estratégias para lidar com essas situações, seja enfrentando ativamente, indo lá, sentando e fazendo, porque às vezes é preguiça, às vezes é falta de vergonha na minha cara, de não querer fazer, de querer assistir um filme. E o celular tava tão cansado quanto eu que a bateria dele acabou enquanto eu gravava o vídeo lá na rua voltando para casa. Eu só quero finalizar mesmo te dizendo que por vezes você pode querer descobrir, Lucas, o que é cansaço, o que é então procrastinação, como eu faço para descobrir. A receita, ela não é tão simples, mas ela funciona. Faça terapia. O processo terapêutico vai fazer com que você descubra em você os seus limites, as suas fragilidades e, acima de tudo, te dá as ferramentas de autonomia para você saber lidar com esses limites, criando processos e se superando. Eu tenho pouquíssimos horários livres na minha agenda. Se você quiser, entre em contato comigo, vamos tentar conversar um pouquinho. Adoraria te ajudar. Mas eu também, como sempre falo, existem tantos outros profissionais dispostos, né, a atender e a ajudar, que também são bons na área, e você pode procurar por aí onde você mora, ou enfim, se você quiser outras possibilidades. Se não, eu fico aqui de braços abertos a te receber e a trocar uma ideia contigo. Muito obrigado por ter me ouvido, me visto até agora. Eu espero que a sua vida
ela consiga superar as dificuldades e a ansiedade de querer abraçar o mundo e dar conta de tudo e todos, porque não é assim que a vida funciona, mas a vida funciona como uma busca que eu ofereço para você aqui, que é a busca de sentido. E eu espero também te encontrar daqui a pouco, daqui a alguns dias no próximo vídeo. Até lá!